Senhor Jesus, dai-nos a graça de viver o amor fraterno, de amar e perdoar sempre, estando sempre na Tua presença. Queridas irmãs e irmãos, hoje nós temos o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versos do 15 ao 20, que nos diz: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se teu irmão pecar contra ti, vai corrígê-lo. Mas se em particular e a sós contigo, se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratada como que fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligarem na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiseres pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que estais no céu. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas irmãs e irmãos, estamos hoje neste domingo em que toda a liturgia nos convida a refletir, a meditar, a orar sobre a responsabilidade que nós temos uns com os outros como irmão na partilha da fé. Esse irmão que convive conosco na fé. Para manter sempre este amor, esta fidelidade a esta palavra de Deus na qual nós acreditamos. De certa forma, este evangelho nos traz essa catequese da vida comum, da vida em comunidade, como deve ser os relacionamentos humanos em comunidade. E aí vai dizer, se o irmão pega contra ti, vai lá, ajuda a esse irmão se reconciliar, mas em particular, vai lá, convida com amor, a partir do amor, a partir de uma oração. Se ele te magoou, vai lá, ora primeiro a Deus e vai com teu irmão, conversa com teu irmão. Não vá dizer a fulana cicraninha, vai primeiro a ele. Agora, se ele não te ouvir, claro, tu vai pedir orientação a outras pessoas para conversar com ele, vão juntos, para ajudar, para ver que se o coração, às vezes o coração a gente precisa, às vezes deixar o coração da pessoa também abrandar, porque às vezes no primeiro momento é muito difícil, às vezes as pessoas estão fechadas em si e não conseguem ver o seu erro, mas a gente precisa como irmão corrigi-las umas às outras, para ajudar nesta dimensão do amor fraterno, para saber conviver. E amar o irmão, perdoar o irmão, não é ficar em silêncio ou guardar aquilo dentro de você, não. Amar o irmão é colocar ele ou ela a situação de como realmente aquela situação não está sendo boa, não está ajudando para o crescimento nem dele nem dela, nem o seu crescimento. Então, isso é fazer isso sempre na presença de Deus. E o Evangelho acrescenta isso, porque diz assim, onde tiver dois ou três reunidos no nome dele, pedindo a graça, orar a graça de Deus, Deus está no meio dele. Então, a vida comum de oração é necessário, uma vida de oração. 2 e 3. 2, não é só um, não é só 2, 2 e 3. A partir de 2 pessoas pedindo, colocando, ajoelhando diante do Senhor Jesus para suplicar a reconciliação sua com seu irmão, com sua irmã.
Peçamos a graça, nos ajoelhemos diante de Deus e não guardamos rancor, mas procuramos viver sempre no amor fraterno, na vida fraterna do dia a dia. É fácil? Não. Porém, não é impossível, porque com a presença de Deus, na graça de Deus, todo pecado, toda a ofensa pode ser dissolvida, né? Eliminada quando há amor, há perdão. Então, peçamos sempre a graça do amor e do perdão e da reconciliação. Aceitar que nós pecamos, nós erramos e nós precisamos também nos reconciliar para viver uma saúde física, espiritual, mental, humana, nessa paz e nessa presença de Deus. Principalmente nós cristãos, né? Que somos cristãos seguidores do Evangelho de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. E fiquemos nessa presença desse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, né? Deixe aí seu like, seu comentário, passe esse evangelho para outras pessoas, se inscreva em nosso canal e vamos fazer com que o evangelho de Jesus chegue a mais pessoas, a mais corações. Assim seja, amém, e um abençoado dia, na presença e na graça de Jesus.